Pronto. Ilana, queremos te convidar aqui para fazer a nossa abertura. Ah, muito bom, muito feliz de estar aqui com esse grupo de estudos que foi, né, se condensando, e aí quando eles chegaram nos três, falaram, ai, posso continuar? Podemos continuar? Nós três, a gente está tão engajado. Falei, óbvio que pode continuar, né? Então, primeiro, parabéns aí pelo empenho, pela persistência. É, esse ano, já nos últimos, nem sei, 3 ou 4 anos, estou coordenando o grupo de estudos, e esse ano a gente teve três que acabaram, né, se completando com formas diferentes de apresentação. Vai ter umas novidades aí mês que vem também super interessantes dos outros grupos de estudos. Eu vou colocar aqui também o link do YouTube da ICF Brasil, porque depois essas gravações vão lá para o YouTube e a gente tem uma biblioteca já também super interessante, com as coisas da ICW, tá? Eu acho que vale a pena todo mundo ter para poder participar. Com relação aos grupos de estudos, a gente está tendo também. Ah, primeiro eu queria só é, falar para a Camila, obrigada por estar aqui presente, né? Nossa presidente aqui. É, e gostaria de falar também, temos aí também, eu estou vendo agora o Vlamir está entrando, o diretor, enfim, não vou falar todo mundo, temos vários voluntários aqui. Mas, enfim, falar também que com relação aos grupos de estudos, né, que a gente está fazendo todo ano, a gente está tendo uma mudança esse ano, nós vamos fazer as comunidades de prática. Nós vamos estar mais alinhados com a ICF Internacional nesse sentido. Vamos começar em agosto um piloto com o tema de inteligência artificial e eu estou abrindo agora oficialmente também para voluntários, quem quiser se voluntariar para coordenar esses comunidades de prática. A gente está organizando, terminando de amarrar como vai funcionar, mas quem quiser, tiver ideias em algum tema que seja um tema relevante para a gente estar conversando aí ao longo do ano todo, de um ano todo, vocês falem comigo, tá bom? Ou com alguém da diretoria de educação, enfim, tá bom? Então, agradeço muito a presença de todos e todas, e Simone, está com você. Muito bom, obrigada, Ilana. Então, boa tarde a todos. E eu vou compartilhar, então, aqui o material que a gente preparou sobre o livro que nós estudamos aqui um pouco mais de um ano. Deixa eu só. Estão todos vendo? Muito bem. Então, quem participou desse grupo de estudos foi a Silvia, o Flávio e eu. Trabalhamos em cima do livro, né, Systemic Coaching, Delivering Value Beyond the Individual, do Peter Hawkins e da Eve Turner. Vou passar aqui para vocês a nossa agenda. Então, a gente vai percorrer aqui alguns temas, entre eles um novo approach para o coaching, o que é um sistema, princípios do coaching sistêmico, as mudanças fundamentais que precisam acontecer, a contratação do coaching sistêmico, o processo em si, como fazer uma avaliação e a evolução do processo, o coaching sistêmica num olhar ético, treinamentos e competências a serem desenvolvidas, o coach sistêmico em times, e depois a gente vai convidar vocês, né? Vamos dividir vocês em salas para vocês vão receber um case e vocês vão olhar para esse case e a gente vai fazer algumas perguntas e uma dinâmica para vocês poderem contribuir também. O convite aqui é que vocês, se tiverem perguntas, façam no chat. À medida que a gente for percorrendo a apresentação, a gente vai fazer algumas paradas e recuperar o que vocês estão trazendo como perguntas e fazer alguns intervalos para responder a eventuais perguntas que venham surgir, tá bom? Então, a gente começa aqui olhando para um panorama de desafios, né? Os desafios que estamos no mundo vivendo, né? Um mundo onde transformações contínuas e aceleradas estão acontecendo, uma revolução tecnológica e digital, desintermediação e uberização,
globalização e mudanças climáticas, uma necessidade de se adaptar e aprender rápido, e o esvaziamento das organizações e crescimento da complexidade dos stakeholders. Então, como é que a gente aborda, então, essa situação, pensando em uma necessidade de mudança para o coaching, olhando para um coach sistêmico? Como é que o coaching começa e pode ajudar a evitar crises nos negócios? Como é que ele gera valor além do indivíduo, mas também para times, organizações e para os stakeholders? Como avaliar qual é o valor real gerado, né, no coaching, não só para o cliente que está no processo, mas também como é que isso impacta o restante da organização, das áreas, equipes e assim por diante. Como é que a supervisão pode ajudar também a fazer diferença na qualidade que o coaching sistêmico traz e como é que ele cria valor para todas as partes. E por que que nós precisamos acordar, né, para um futuro, o que que vem vindo aí para frente. E quando a gente olha, então, para as questões disruptivas que a profissão do coaching tem enfrentado, a gente passa por a inteligência artificial no coaching, peer coaching, coaching entre pares, self-coaching, uma série de mudanças no coaching e o convite aqui é a gente repensar nisso através do coaching sistêmico. E o livro traz uma metáfora que a gente queria compartilhar com vocês, de olhar para o sistema como uma nuvem, né. Então, quando a gente olha essa imagem, né, um céu azul, uma nuvem, parece ser até uma imagem bonita, mas o sistêmico é um convite para a gente olhar o que está por trás da nuvem, os movimentos que acontecem, né, as interrelações, os relacionamentos que a gente não está vendo. E quando a gente olha para um sistema, pensando nessa nuvem, essa nuvem, qualquer coisa que aconteça, ela se movimenta. Se tiver mudança na temperatura, se tiver um ar diferente, se passar um avião, vão acontecer mudanças, e essas mudanças interferem nesse todo. Então, o convite para olhar para um sistema é pensar por trás, por dentro, em todo esse movimento, até a mudança do formato das nuvens, né? Então, conforme existe uma interferência, o sistema todo muda, tá? Então, é um convite que existe uma metáfora no livro, a gente achou bem interessante compartilhar com vocês. Quando a gente pensa em sistema também, hoje, né, num processo de coaching, talvez a gente trabalhe bastante nesse núcleo, né, do cliente e coach. E coach sistêmico convida a gente olhar outros organismos, outros relacionamentos, o momento aqui e agora, outras formas que vão trazer para dentro da sala o que está dentro, o que está interno, o que está externo, as equipes, os pares, a família, os departamentos, os stakeholders, não só o seu stakeholder, mas de outras áreas, a própria organização, os clientes, a concorrência, depois a sociedade, o futuro, o presente, o passado, tudo está dentro daquela sala no coach sistêmico, e não mais só o objetivo que foi combinado, né, com, com, hã, com a gestão, mas também tudo que faz parte desse cliente, né. E aí os princípios do coaching sistêmico incluem sempre ter no mínimo 2 pessoas, 2 clientes, as conexões, não só a relação de um para um, mas quais são as conexões existentes entre esse cliente e todo o sistema, os sistemas aos quais o cliente está inserido, então ele faz parte de um sistema, de vários sistemas e, conforme você pensa nisso, qualquer mudança que acontece interfere nesse mundo de sistemas. Então a gente vive num mundo e o mundo vive, em nós. Então você faz parte de um sistema e esse sistema você, tem um sistema maior e um maior e um maior e um maior. Também um objetivo é olhar de uma forma mais ampliada, e quando eu falo olhar com um olhar mais ampliado, é não só no objetivo em si, mas pensar que o mundo do cliente é como se fosse uma fresta que você olha e você só vê um pedacinho, mas quando você amplia essa visão, você vai trazer os valores, as crenças, os preconceitos, os ambientes que ele faz parte, os sistemas que ele faz parte. Então trazer isso para uma ampliação de olhar.
E pensar não só no objetivo em si, mas em que objetivo é esse, como e onde que a gente foca. Então, ampliar também a forma de como você aborda os objetivos. Então, o coaching sistêmico requer percepção sistêmica, pensamento sistêmico, ser sistêmico e um relacionamento sistêmico. E quais são as mudanças assim fundamentais quando a gente pensa no coaching sistêmico? É envolver a todos, e quando a gente fala em envolver a todos, pensar que quanto mais dentro da sala você vai ter entregar valor não só para aquele cliente, mas também para tudo que está em volta, para os pares, para a equipe, para a organização, e existem empresas, as empresas também trazem isso para a sociedade, e ampliando essa visão de valor. E convidar os stakeholders a participarem, não também no processo e no contratação também do coaching sistêmico. Desafiar os clientes para que eles possam explorar as questões, não só, por exemplo, dando um exemplo, trabalhar a comunicação, mas sim ampliar esse olhar de quando você trabalha em comunicação, qual é o efeito disso em todos os sistemas a qual o cliente está envolvido. Então, desafiar além da sala onde ele está. E quando a gente olha para o pensar também em convidar o cliente a pensar como é que ele transforma, né, o que vai acontecer no futuro, trazer o que vai acontecer no futuro para o dia a dia de hoje, pensar não só no que está acontecendo agora, mas como é que eu realizo coisas hoje pensando no futuro, e como é que o externo afeta o interno do cliente, né, e vice-versa. Deixa eu parar aqui um pouquinho. E eu não sei se a gente já tem perguntas. Silvia e Flávio, queria convidar vocês a também compartilhar e complementar e trazer perguntas que foram feitas. Ainda não temos perguntas, não. Mas se Vocês alguém quiser gostariam de abrir o... completar? Flávio também? Não estamos te ouvindo. Talvez reafirmar a ideia de que o coaching sistêmico, a ideia é procurar engajar o sistema como um todo, o sistema do cliente, né, dentro do processo. Ou seja, o cliente é mais do que aquele indivíduo. O cliente, na verdade, é o sistema. É, o, tão importante quanto o cliente é o sistema no qual o cliente opera, trabalha. Era só isso. Não sei se isso fica claro para todos. Se há alguém que tem algum comentário sobre isso. Por enquanto, não. Então, Eu, vamos tocar o barco. Tem Vamos alguém lá. que abre. eu posso perguntar? Pode. Por favor. Dante. Pegando o gancho aí, se o cliente são os stakeholders como um todo, qual que é a implicação prática disso? Se eu tenho uma pessoa na minha frente que é meu coach, que é meu coachee, né? Eu estou fazendo o trabalho com essa pessoa, mas o cliente pode ser outras pessoas além dele. Parece aqui que pode até ter um conflito entre o que ele quer, os stakeholders querem. Eu quero provocar aí um pouco de entender o que quer dizer na prática, todo mundo é cliente. Não sei se Silvia ou Simone querem responder. Talvez, Flávio, a gente vai entrar um pouquinho mais na prática Sim, agora, né? sim. Então, Sim, talvez, mas eu só acho que vale a pena, né, Dante, de comentar que, na verdade, o cliente é o cliente. Agora, você trata o cliente inserido no sistema onde o cliente está. Ou seja, a ideia é que o cliente ganhe a capacidade ou a possibilidade de atuar além do seu raio de ação mais direto, além da equipe dele ou além da, enfim, das pessoas com quem ele se comunica mais proximamente. Trazer as vozes, né? Então, assim, o que que os outros stakeholders esperam? Quais são as necessidades? O que que os stakeholders estão vendo para o futuro? Ampliar a visão, não ficar apenas com a visão, por exemplo, de um gestor. Incluir o que que a empresa como um todo, como todos esses stakeholders precisam
daquele cliente. Então, Uhum. é trazer para a sala mais de um personagem, entre aspas, né? Convidar as visões deles para que isso empodere no sentido de ampliar a visão do que vai ser trabalhado, né? Não sei se a gente respondeu, Dante. Respondeu? Respondeu, respondeu. Tá Obrigado. bom. Imagina. Vou continuar então aqui, Sil. Agora É o Flávio, né? eu falo. Sim, bom, eu acho que até a resposta à pergunta do Dante traz a ideia de que a contratação é um tema fundamental dentro do coaching sistêmico. É, o primeiro tema, né, a gente tem aí 10 temas que a gente gostaria de envolver na contratação, é que na contratação é importante que coach, coachee e os stakeholders compartilhem, né, o contexto, a cultura e as normas organizacionais, ou seja, você sai daquele ambiente, digamos assim, exclusivo daquele cliente, do indivíduo, e diz, bom, essa pessoa está inserida dentro de um contexto, de uma cultura e de normas organizacionais. Também eu acho que agora é um tema que nós tratamos de forma geral durante o processo tradicional, como eu poderia dizer, o que se entende por coaching e a responsabilidade de cada um, né, no sucesso do coaching. E quando a gente fala responsabilidade de cada um, a gente não está falando mais do líder, do cliente, do RH. Agora, todos os stakeholders relevantes são chamados a participar do processo. E, portanto, eles têm uma responsabilidade em compartilhar perspectivas, né? Um tema interessante, e eu não sei em que medida nós já vivemos isso, é que diferentes stakeholders podem ter diferentes perspectivas para o que se espera do cliente. E se isso não for tratado antecipadamente, a gente tem um cliente que continuará no meio de conflitos não resolvidos. Então, na contratação, é importante, quando você envolve os stakeholders, você ter esses conflitos explicitados e, na medida do possível, resolvido, né? Da mesma forma, o resultado que a gente discute nessa reunião de contratação ou nas reuniões de contratação, porque pode haver mais de uma, quais são os resultados que a gente deseja para o negócio e para os indivíduos. Nessa contratação também a gente procura a transparência em relação aos resultados, o que se espera, né, o que se espera de cada um, né, o que cada um dos stakeholders acredita que vai ser beneficiado com esse processo. Na contratação, esse é um tema um pouco mais delicado, né? O que acontece se os objetivos do coaching, se os resultados do coaching forem atingidos ou não forem atendidos, né? É importante que isso fique claro na cabeça de todos os stakeholders, particularmente do líder do cliente, né? Ainda na contratação, como o coaching será avaliado, gerar, né, que todos os stakeholders, todo mundo entenda o que é que terá obtido no final do processo. Com isso, a gente estabelece as expectativas de todas as partes e um tema que já é tradicional ou já é fundamental dentro do nosso processo de coaching é a confidencialidade. O próximo, por favor. Um tema que a Simone trouxe, né, é que nós, como coaches, somos um convidado momentâneo na vida do cliente. O cliente tem uma quantidade enorme de conexões naquela organização, ele tem os fornecedores do cliente, ele é fornecedor de alguém dentro da cadeia de valor da própria organização.
E a gente precisa ter isso em conta, né? Quando a gente está tratando do coaching sistêmico, a gente não está olhando, digamos assim, um pequeno ou um menor mundo do cliente, mas na medida do possível e na medida que a organização disponibilize os stakeholders para participar, a gente precisa entender as principais conexões desse cliente. Então, antes de se engajar, antes mesmo da contratação, uma pergunta que precisa ser feita à organização é: a quem o trabalho do cliente serve, o que que se valoriza e o que que gostariam que mudasse, né? Você tem vários stakeholders e eles podem ter perspectivas individuais, específicas e que precisam ser explicitadas, né? Então, como é que o coaching pode tratar o tema? Qual é o destino final do trabalho do coaching, né? E vamos desenhar o processo de coaching em conjunto, né? Isso normalmente é proposto ser feito com o contratante, né? O desenho básico, mas depois de entendido quem são os stakeholders e que expectativas estão jogadas ou lançadas sobre o cliente. Seguinte, por favor, Simone. Bom, o processo em si não difere muito do nosso processo tradicional de coaching, né? O tema importante é que os comportamentos do cliente, né, do indivíduo, quando a gente está trabalhando com o indivíduo, eles possivelmente se expandem além desses relacionamentos diretos que o cliente tem. Então, quando a gente fala em explorar padrões habituais de comportamento, é importante ter em mente, que o coach tenha em mente, que esses padrões de comportamento talvez não sejam específicos ou limitados ao tema que a gente talvez pudesse chamar de principal do coaching, mas que são padrões que se expandem além do círculo mais próximo do cliente, né? E aí a gente segue, né, com o processo tradicional de coaching, onde a gente investiga emocionalmente, né, quais são as reações que a questão, ou as questões, né, que o cliente está tratando sente, o que é que ele sente, e aí da onde vem isso, né? Premissas, valores, experiências, motivações que geram essa forma de trabalhar do cliente. O próximo, por favor. E a gente tem, então, né, um processo de avaliação qualitativo e quantitativo que a gente olha em termos das entradas da avaliação, né, qual é o feedback que a gente tem, né, o plano de ação, o que que foi aprendido e os novos hábitos, que é o resultado do trabalho de coaching específico para o cliente. Expandir essa avaliação para um feedback bem mais amplo com a equipe, e uma medição, né, se quando for possível, da produtividade que se ganhou, da eficácia que se ganhou, né? E o valor que se cria nesse processo vem do envolvimento dos stakeholders, a retenção, promoção e produtividade do indivíduo, né, do cliente e daqueles que estão à volta dele, ou impactados pela ação dele, e, presumivelmente, ou possivelmente, aumento da receita, rentabilidade, geração de renda. Ou seja, a ideia é que um impacto numa cadeia de valor ou dentro de um conjunto de stakeholders bem mais amplo do que o foco exclusivo no líder, liderado, RH, traga uma criação de valor mais ampla para a organização como um todo.
O livro também traz um tema importante relacionado à ética, que tem a ver, eu não sei quantos já trabalharam com o desenvolvimento do ego, né? O desenvolvimento das lógicas de ação das pessoas. Então, quando, olhando da esquerda para a direita, né? Quando o coach está em modo sobrevivência, né? A motivação principal dele é sobreviver, aí, o foco dele é manter o coach e a organização como clientes, ou seja, isso passa a ter ter uma preponderância naquilo que ele faz maior do que o próprio trabalho que ele precisa fazer. Quando a motivação dele é evitar conflitos, né, ele tem um dilema ético relacionado a não desagradar o coach ou não desagradar a organização. Alguns coaches, né, particularmente, eu não sei se particularmente, mas alguns seguem rigorosamente o método, o processo, né? Então, eles usam, nesse nível, eles usam os códigos de ética, as regras, né, de uma forma muito estrita ou focada, né? Quando o coach está orientado a objetivos, né, se a motivação dele, e nós todos, de vez em quando, entramos com foco em objetivos, né, ele procura servir simultaneamente aos interesses do coach e aos seus interesses, né? O problema aqui é que interesses são esses, né? Quando a motivação dele é perceber o contexto que está acontecendo, né? O que está acontecendo nessa organização, aí sim ele começa a trabalhar a relação entre o coach, o líder, a organização e desconexões entre todos esses elementos, né? Quais são os problemas de conexão que o cliente enfrenta quando tem vários stakeholders eventualmente não alinhados. Se o coach tem como foco dele uma orientação a propósito, né? Então ele está focado em apoiar o coach a confrontar dilemas além dos seus, né? Ou seja, ele cocria com o cliente diálogos onde dilemas que são além daqueles mais objetivos que trouxeram para que o cliente trouxe para o coach, podem estar existindo na organização. Em alguns casos, né, quando o coach é só um coach, não tem motivações específicas em relação, ou mais do que específicas, desculpe, motivações individuais em relação ao processo, ao trabalho em si, ele está em condições de apoiar o cliente a transformar além de si próprio, né? Ele pode apoiar o cliente a refletir além dos dilemas mais imediatos que foram trazidos para, para o processo. O próximo, por favor. Bom, desculpa, agora esse era o último, tem razão. Não sei se a pergunta, né, o Yuri tem uma pergunta. Sim, olha lá, uma avaliação 360 pode ser considerado um ingrediente, desculpa, do coaching sistêmico? Sim, né? Nosso estudo aí, ele traz como uma ferramenta bastante importante no caso do coaching sistêmico, com uma pegada sistêmica, né? Ou seja, bem ampliada dessas pessoas que vão responder às perguntas, né? Da avaliação 360. Inclusive 720 também, né? Um tema importante que eu acho que vale a pena, talvez, Silvia, adicionar, é que na avaliação 360, os modelos mais tradicionais são aqueles do tipo o que o cliente é bom, o que precisa melhorar, o que ele deve continuar fazendo, o que ele tem que parar de fazer, né? Na avaliação 360, é importante, em algum momento, o respondente dizer em que medida o cliente me impacta ou impacta a minha organização. O que eu devo esperar do cliente
como resultado desse processo de coaching e que impacte e que desenvolva ou que melhore a minha organização. É daí que surgem os conflitos é, no pós-coaching, né? Ou seja, conflitos que ficaram latentes e que não foram resolvidos. Então, é um 360, digamos assim, ampliado para engajar os stakeholders na resposta. E o 720, aqui respondendo uma pergunta, inclui clientes, fornecedores, vai além da empresa. Então, você não passa só a perguntar para a equipe ou para o seu gestor, mas e para os pares, você amplia para fora da empresa, pode incluir inclusive a família. Mas as perguntas no coaching sistêmico também têm que ser bem pensadas, para incluir perguntas de ampliação, perguntas que vão nas camadas fora do sistema, do sistema mais óbvio, né? Então, são perguntas que você pode, perguntas para clientes, para fornecedores, para família, que estão fora do ambiente organizacional. Uhum. Eu acho que foi alguma pergunta que surgiu Tem aí. uma pergunta do Francisco sobre recomendação dos autores sobre a participação do coach nas reuniões de contrato, porque essa é uma fase muito importante que os participantes podem ter divergência. Francisco, eu não entendi. Participantes da reunião ou stakeholders? Não sei Os stakeholders. Então, ok. o líder tem uma perspectiva, clientes internos, e isso de alguma maneira criar influências opostas, por exemplo. Um líder que diga, tem que ter mais foco em pessoas, o stakeholder diz, não, tem que ter mais foco em resultado. Uhum. Eu não me lembro especificamente de alguma recomendação do livro. Não sei se a Silvia e a Simone se lembram de alguma coisa relacionada a isso. Eu acho, o meu sentimento é que isso precisa ser resolvido antecipadamente, anteriormente, Francisco, porque entra na sala 3 pessoas que vão reclamar do diretor comercial que ele quer muito estoque, o financeiro reclama que a quantidade de estoque consome o caixa da organização, o gerente de manufatura diz que do jeito que está ele não vai conseguir produzir no custo que funciona, né? Existe um aspecto organizacional que talvez precise ser resolvido antes, quando a gente está tratando desses temas. Eu acho que o 360 talvez seja uma boa sugestão. Mas eu vou, não sei, Simone e Silvia, talvez valha a pena a gente pesquisar sobre isso e retornar para o Francisco e para o resto do grupo que está participando com essa resposta, que eu acho que é muito importante mesmo. Eu também não me lembro de ter lido nada, mas eu acho que vale isso que você está trazendo, claro. Uhum. Sem dúvida. A gente chegou a discutir, né, nós três, as pessoas que deverão fazer parte, lembra das reuniões, e aí a gente conversou, nós três aqui, que a gente não acredita, mas isso não estava no livro, Uhum. que colocar muitas pessoas numa reunião de um coaching individual não era produtivo, por um pouco que o Flávio falou, né? Mas as vozes dos stakeholders precisam ser levadas em consideração no contrato, né? Eles Uhum. precisam compor, né, os objetivos ali daquele coaching especificamente. Isso. Que eu imagino, especialmente envolvendo a família, deve ser interessante, né? Pensar nesse sistema, como ele se transforma. Com certeza. Eu já tive uma experiência, não que eu envolvi a família na contratação, mas a família é quem, de certa forma, tem a melhor visão do que o cliente realmente, como é que ele realmente se comporta, né? Porque ali ele está à vontade, ele não está personificando nada, mas envolver a família pode fazer sentido de vez em quando. E a composição do conjunto, né? Não é isolada, é ter uma visão bem ampliada. Então, todos os participantes acabam influenciando para você ter uma visão maior, né? E poder depois trabalhar isso num coaching sistêmico. Mais alguém? Se você capturou mais alguém, eu posso Não, pode ir, continuar. pode continuar. Vamos lá. Aí agora, chegando um pouco já no final da nossa apresentação, depois vamos discutir lá o case.
No livro eles trazem também assim o que diferencia, né, do treinamento do coaching, digamos, tradicional para o coaching sistêmico, né? Então, sobe só um pouquinho mais, Simone, por favor. E então ele fala lá, fazer uma boa contratação, né? Então levando em consideração as vozes dos stakeholders, gerenciar esse envolvimento das partes, né? Então ter essa habilidade também é um diferencial do coaching sistêmico. Olha aqui, ó, feedback 360, né? Que o Yuri trouxe a pergunta. Então eles trazem como uma habilidade, né, uma competência, uma ferramenta, né, nesse caso, bem importante no coaching sistêmico, assim, e bastante aplicável. A investigação colaborativa, ou seja, investigar profundamente, além, né, daquele cliente que está lá contigo, mas também todos que colaboram para que aquilo aconteça, para o resultado daquele trabalho aconteça. Então, como o Flávio trouxe também, ir atrás dos padrões, o que está por trás de tudo que está acontecendo, como é que isso se conecta entre as pessoas que estão relacionadas a esse cliente. A escuta sistêmica, né? Então, ouvir além do que está sendo falado, e os impactos dos sistemas que esse cliente está, ou os clientes, né? Às vezes a gente pode estar trabalhando com um time, com um grupo, enfim, ouvir além, né? Como que o sistema está influenciando esse cliente, o cliente influencia o sistema em que ele faz parte, e os sistemas em que ele faz parte. Gerenciar as etapas, né, do processo, né, da sessão, dos relacionamentos, a parte de coaching de equipe, tanto em grupo, então o coaching sistêmico de equipe também é uma das habilidades, competências importantes no treinamento, na capacitação de um coach sistêmico, né, que tem esse olhar. A supervisão, ele traz, assim, muito relevante, importante no trabalho do coaching sistêmico, né? A Simone mostrou aquela roda que tem os nove níveis, né? E tem a ver muito com aqueles 9 olhos da supervisão. Então, para a gente sempre perceber todos os impactos, né? Aonde reverbera tudo que está sendo discutido ali na sala e impacta ele e impacta os outros. A ética, Flávio trouxe aí muito bem, então trabalhar a ética dentro dos limites claros e compreender a avaliação e sempre trazendo aí a criação de valor, né, dos resultados. Aí a gente vai para a habilidade, né? Aquela primeira parte tem mais a ver com aquele antigo conceito de competência chá, né? Então, conhecimentos e habilidades, ou seja, ferramentas, técnicas, conhecimentos. Aqui a gente fala um pouco mais do ser coach, né? Daí o Peter Hawkins traz um pouco assim, essas competências que estão do lado de fora, as 8 competências, são competências bem importantes para um coach, né? Então, ele, de uma maneira geral, estou dizendo, né? Então, a maturidade ética, trabalhar com a diversidade, né? Manter o poder e a capacidade de impacto, desenvolver liderança, sempre reflexiva, autossupervisão, né? Engajar os relacionamentos, então, tá se relacionando com as outras áreas também da empresa, isso é bem importante, da empresa, da organização, enfim, do sistema que faz parte. Autoridade, presença, impacto, é importante que o coach saiba muito bem o seu papel naquele momento, com aquele processo, com aqueles clientes, com aquele sistema, uma liderança apropriada, necessária para cada uma das conexões, né? E ele fala de senso de humor, humanidade, humildade, né? O humano, né? Que é o coach. E aqui no meio são as competências, vamos dizer, a mais, extras, né? Que ele complementa aí, que o ser sistêmico, que é a questão do pensamento sistêmico, a percepção sistêmica, inclusive ele tem lá as três habilidades do ser sistêmico, uma consciência ecológica, né? Isso foi um tema que a gente discutiu bastante, que é o além, né? Então, como que a gente impacta a ecologia de uma maneira geral e vice-versa. A esperança sistêmica mais no sentido de acreditar que o sistema é mais forte, que tem um poder mais forte de cura, de desenvolvimento, de evolução. Ter essa empatia, essa compaixão ampla, ampliada, né? Falamos bastante aqui também sobre isso. Ter um lifelong learner, né? Ser e ensinar sempre, né? Incentivar, desafiar, provocar o nosso cliente nesse sentido, de sempre aprender com as situações do dia a dia, que são muitas vezes novas e nos trazem novos aprendizados. E a parte de autorreflexão, que se faz muito
mindfulness, né, atenção plena, que a gente trabalha também bastante na supervisão, né, então sempre está refletindo, né, sobre o nosso aprendizado. Ele usa bastante o Action Learning como uma ferramenta de aprendizado para os coaches sistêmicos, tá? Então, passando por aqueles 4 estágios, acho que muitos de vocês já conhecem, né, a ferramenta, mas ele também traz bastante isso no livro também. E, por fim, a gente trouxe aqui o coaching sistêmico de times, né? E são 3 níveis aí que a gente destacou, né, dos nossos estudos. O primeiro nível, ele fala assim, o que é o coaching de times, né? O foco aqui, na verdade, a equipe é criada pelos indivíduos dentro da equipe, né? O foco são nas relações entre os indivíduos, né? No que cada um deseja para a equipe, né? Valoriza o consenso, valoriza a harmonia. E aqui um pontinho de atenção no coaching de times, vamos dizer, do nível 1, seria um pouco da confusão do coaching individual de todos os membros da equipe, ou seja, o coaching em equipe, né? Então, o coach fazer o coaching individual, mas dentro de um ambiente de equipe. Esse aqui é um ponto de atenção, tá? Do coaching de times. Quando a gente vai para o coaching de times como um sistema, que seria já o nível 2, né? Ele já vê a equipe como um sistema vivo, focando mais na equipe ser mais do que a soma das partes, né? Então, foca na dinâmica da equipe, no funcionamento da equipe. Valoriza, então, as reuniões eficazes, né? Os diálogos que produzem, que chegam no resultado, na colaboração entre os membros da equipe, tá? E um dos pontos de atenção é um pouco assim, essa forma de coaching ocorre normalmente em momentos separados do dia a dia, ou seja, eles não estão tão conectados com o dia a dia, porque como se o sistema fosse à parte, tá? Esse é um pontinho de atenção. E, por fim, o coaching sistêmico de times, né? Ele vê a equipe como uma geradora de valor com e para todos os stakeholders, né? Então, sempre envolvendo aí os stakeholders. O foco é em quem o time serve, né? As necessidades que os stakeholders têm do time para o futuro, né? E na dinâmica entre o time e o contexto sistêmico ampliado. Então, como é que funciona ali dentro e também como é que funciona esse time no contexto sistêmico em que ele faz parte. Valoriza o engajamento, tanto com future back, trazendo o futuro para o dia de hoje, como é que a gente pensa nisso junto com nossos desafios diários, atuais, presentes, e o outside in, como é que a gente traz também esse contexto para o dia a dia e trabalha com ele de forma produtiva junto com o time. Tudo bem até aqui? Acho que não tem nenhuma perguntinha. Sim, vou pedir para você colocar o case ali no chat, então, por favor. É, Pode. a minha percepção é que o case é importante para a gente entender, digamos assim, a alma do coaching sistêmico, né? A gente passou a 10 mil metros de altura e acho que para alguns, sei lá, ou para todos, não foi difícil fazer um alinhamento entre o que eu faço e o que eu poderia fazer, né? O que de diferente existe aqui em relação à minha prática. Agora, a gente trouxe do livro um case que olha um indivíduo dentro de um sistema bem mais amplo e como o coaching resolveu ou apoiou a resolução dos temas. Eu acho que vale a pena olhar o case em seguida, né, a gente vai dividir vocês em salas. Nós temos 24 pessoas, tirando a Silvia, a Simone e eu. A gente pode dividir em 4 salas de 6 ou 6 salas de 4. E depois a gente volta para conversar sobre como é que esse case impactou, ou teria impactado a nossa forma de trabalhar, ou que possibilidades a leitura do case traz para a nossa forma de trabalhar. Deixa eu mostrar aqui
Eu pedi para a Simone colar o texto aqui, o case, porque a gente não consegue mandar depois lá nos chats. Mas eu queria mostrar peraí, vou mostrar aqui para vocês, essa, essa orientação, né? Então, qual que é a sugestão? A gente, no final do livro, a gente tem alguns cases, né, que a gente leu juntas e discutiu, e a gente escolheu um deles, e adaptado, tá? Essa tradução não está exatamente igual ao livro, a gente deu uma resumida. E a proposta é que vocês leem aí em grupos, né, e discutem, né, no grupo. O que que vocês perceberam de diferente na abordagem do coaching sistêmico nesse case especificamente, que é esse que a gente vai mandar, né? O que que veio de diferença no que vocês estão acostumados a fazer no dia a dia? E como é que vocês imaginam aplicar o coaching sistêmico na sua prática? Então, um pouco o que vocês ouviram que a gente falou, como é que vocês imaginam, assim, de mudança, né, de aplicação no dia a dia aí de vocês, na prática? E depois escolher alguém para compartilhar. Tudo Silvia, bem? você consegue tentar? Porque não está me deixando colocar aqui. Está Você dizendo que não eu está preciso ser conseguindo? administradora. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Não estou Você conseguindo mandou, colocar. você Está mandou aqui, pedindo né? para ser administrador. Está lá no grupo. Coisas que acontecem. Peraí, mas você está no grupo, né? Eu consigo trazer aqui do grupo? Acho que sim. Não foi? É. Você também Uhum. não consegue? Não. Eu acho que a gente tem que, a minha sugestão seria salvar no Forms ou no Dropbox e compartilhar o link do Dropbox. É. Não sei se eu consigo fazer isso. Peraí, deixa eu consigo aqui só um minutinho. Senão, o que a gente pode fazer, se isso fica muito complicado, é compartilhar, ler, né? Ler o case, aqui em voz alta, e depois a gente divide os grupos. É, pode ser também, Flávia. A Sil está tentando aí? Eu estou tentando. Vocês Transferência doxa conseguirem projetar, restrita para se vocês, administradora, não deixa. É, não está deixando a gente se pôr. vocês conseguirem projetar o case, a gente fotografa a tela. Ah, boa. Isso. Boa Boa. ideia. Deixa eu abrir aqui então, vamos lá. Você vai pôr, Sil? Vou pôr. Boa, obrigada. Boa ideia, João. Pronto, deixa eu aumentar ele o máximo que eu consigo. Como é que tá aí para vocês? Quem Ai, tiver no celular vai ter dificuldade. Tem que ampliar um pouquinho. tem que ampliar? Peraí. Não sei se eu... É engraçado, né? Será que é possível selecionar esse texto e dar a copiar e colar no chat? Que o chat permite texto. Ah, Mas ele tem sim. um limite Tem um de limite de caracteres. palavras. A gente já tentou A isso gente antes. já tinha tentado isso. Eu posso, mano? Ô, Silvia, você tá no modo visualização do Finder. Lá em cima tem abrir com Adobe. Se você abrir, você consegue ter a página toda, você usar o Adobe para... Assim? Deve abrir. Ah, agora tá melhor. Tá vendo? Vocês estão vendo ou Isso, não? agora você precisa compartilhar o Adobe, que você continua compartilhando. Ah, que bom. Peraí. Agora. Agora tá? Agora tá. Ainda tá ótimo. Ai, obrigada, Francisco. Aff, Maria. Olha Que lá. bom. Tira a fotinho, então, aqui, gente, dessa primeira parte, por favor. Aí, quando vocês tirarem, eu vou para a segunda parte. Tudo bem? Vai, tira a parte aqui, ó. Faz uma Eu, foto. eu consegui copiar, eu vou mandar no chat
o link para o arquivo que eu consegui salvar. Se alguém clicar, eu acabei de colocar no chat, no meu Dropbox, o case, se alguém quiser abrir na sua própria tela. Obrigada, Flávia. Conseguiram tirar foto ou pegar do chat? Obrigada. Então, eu vou interromper aqui. Se alguém precisar, pede para a gente no WhatsApp, a gente pode encaminhar para o WhatsApp também, né? Se vocês não tiverem, a gente também pode fazer isso. Vamos lá, então? 15 minutinhos, assim, para vocês lerem o case, verem o que vocês viram de sistêmico e como que se aplica, né, no dia a dia, na prática de vocês. Na volta a gente conversa. Simone vai criar as salas. Estou criando 4 salas. Pronto. Voltando todos. E aí, como foi a discussão aí? Queremos ouvir os grupos, o que vocês perceberam no case e como que dá para aplicar isso no dia a dia? Quem quer começar? Posso começar aqui. Eu acho que era grupo 1, gente. Foi meio rapidinho, mas acho que é do grupo 1. Quem está Tem falando? 2 Carla? Franciscos, Isso. tem a Cristina, tem o João, tem a Francesca, Os 2 Franciscos. 2 Franciscos, eu Os falei. 2 Franciscos? Francisco, É um Francesca, filme. Francesca. 3. Isso é um Foi. filme. Foi. Foi ordem alfabética, pelo jeito. Pode ser. Então, a gente conversou, né, e saíram algumas coisas assim. Eu acho que o que está mais resumido, provavelmente, né, porque deve ter sido um desdobramento em muitas conversas aí, e a gente falou um pouco assim, uma parte, pessoas assim, não sei qual é a diferença, e outras diferenças foram percebidas trazer um pouco desse contexto, né? E a gente até falou assim, às vezes a gente acaba só falando da pessoa, né? E aí a gente trouxe essa questão das relações que no pensamento sistêmico isso é assim, é um ponto importante, é falar das relações, né? E eu comentei também, eu sou terapeuta de família com formação sistêmica, e eu estava comentando que depois que você entra nesse sistêmico, assim, nem dá para sair mais, assim, é uma coisa que te dá uma amplitude muito diferente, né? E falei alguém falou de livro, mas eu falei lá no grupo, mas compartilhei aqui um filme que é bem antigo, mas bem antigo até vai ver que até a imagem, mas é o ponto de mutação. E no ponto de mutação tem uma conversa que entra uma física que fala um pouco da física quântica, e essa conversa é uma conversa sistêmica, né? Então é uma conversa que um filme lá de 1990, mas para quem quer olhar um pouco disso, assim, ser provocado, né? Nessas questões aí que o sistêmico traz, acho que não sei se foi a Silvia falou do action learning, que uma coisa muito importante nessa questão sistêmica é o não saber e a curiosidade. E aí no texto tem a pergunta, né? Porque senão se a gente assim, então já sei porque a empresa é assim, então me conta um pouco mais, né? E a questão colaborativa, que é quando ela chama alguém, né? Para poder entender um pouco, né? De como funciona a casinha dela, vamos dizer assim, né? Então a questão da prática colaborativa, dialógica, do processo reflexivo, esse não saber a curiosidade, são coisas que eu, particularmente, acho que ajudam muito no processo de coaching para a gente poder fazer essa construção dessa relação para que seja uma relação que realmente agregue valor, né? Então, acho que a gente trouxe acho que eu respondi aí as 2 perguntas, essa abordagem, essa visão de trazer o outro, né? Não só na pergunta do coach, mas também dela poder abrir um pouco mais e convidar pessoas para ter um olhar da mesma perspectiva que ela, né? Acho que é isso. Se o grupo quiser completar aí, não sei se eu esqueci alguma coisa. Obrigada. Obrigada, Carla. Grupo? Está perfeito, Carla. Obrigada. Outro grupo, quem que vai trazer aí?
Então, vou na sequência aí, o grupo 2. Vamos lá. Quem tá? Dante aqui falando, né? Estou falando, Dante, Frank, Eveline, Tânia, ai meu Deus, quem mais aqui? Juliana, é isso? Faltou alguém? Catarine. Catarine, perdão. Muito bem. A gente falou acho que acrescentando aí no começo, a gente também teve dificuldade de achar as diferenças, depois fomos tentando tatear no caso e encontramos algumas ideias, por exemplo, a questão do choque que ela teve ao se dar conta dos conflitos internos e aquele desenho do mapa pode ser uma das coisas que ajuda bastante, né? Quando você materializa numa página só todo aqueles símbolos e conflitos, acho que ajuda a ter clareza sobre aquela parte que está atrás da nuvem, como vocês falaram lá, a metáfora Hum. do começo, né? Uhum. E a ferramenta do Barrett, que é o Personal Values Assessment, que ajuda a entender os valores das pessoas, as necessidades delas, pode ser que tenha ajudado também ela a entender as motivações das outras áreas. Entretanto, foi comentado no grupo, será que o fato de usar uma ferramenta a gente está direcionando, né? Ficou uma dúvida no ar que a gente não soube responder. E outra coisa que foi interessante é que, após aquele choque inicial dos conflitos internos, a se dar conta da cultura de silos da empresa, né? Bem-vindo ao mundo, né? Qual que não tem? Hum. Ela se deu conta e teve um insight de quebrar aquele ciclo de trabalho mais isolado e chamou a pessoa da produção e aí começou a criar pontes em vez de detoná-las, né? Que aí Uhum. foi a saída. Uhum. O grupo, o que eu esqueci? E Acho que como é foi que você... exatamente isso. Ai, desculpa. Imagina, pode falar. Foi exatamente isso que a gente comentou, né? E até no final, essa reflexão de como é que a gente pode levar para a nossa prática. Eu acho que essa questão de como capturar, né, a visão dos stakeholders logo de cara, isso não vem no case, né? Não tem a leitura dela e do gestor, mas não tem essa leitura mais ampla. Então, acho que como vocês trouxeram isso na teoria, a gente não vimos no case essa questão, né, de capturar a visão dos stakeholders para que, de fato, isso seja uma visão mais ampliada desde o início, né? Hum. Acho que foi um pouco isso que a gente comentou. Utilizar Obrigada. ferramentas, só complementando aqui, né? E utilizar ferramentas que a gente chegou a comentar, como talvez uma 360, até uma 720 que eu aprendi aqui hoje, Uhum. como uma ferramenta, por exemplo, para captar essas informações dos stakeholders. Uhum. Uhum. Bem, obrigada. Vamos para o próximo grupo? Quem que é? Eu não estou aqui com o grupo exatamente. Façam Eu fila, por vou, favor. eu vou fazer aqui um comentário. O nosso grupo é Deise, Carmen, Jorge Neto, Andréa e eu. O que assim ficou bem interessante nesse case é essa perspectiva, né? Mundo interno, subjetivo, emocional, e mundo externo, real, outras percepções, né? Outros modus operandi, outros funcionamentos, modelos mentais. Então, ela tem ali uma linha lógica de funcionamento. O primeiro ponto é esse universo interno da cliente em particular, e depois essa dinâmica externa, né, esse contexto sistêmico. E como isso se entrelaça, porque tem uma interdependência, né? Como o meu mundo interno impacta o externo e vice-versa. Então, é uma coisa que é muito importante ser levada em consideração, e eu acho que a aplicabilidade é bem funcional. Grupo, o que vocês querem dizer? Eu acho que talvez colocar aqui dentro do nosso grupo, a gente, eu acho que a Daisy trouxe, que chamou a atenção dela, ver a figura, né? Então, aquela figura representada, que talvez ela nunca Sim. tivesse usado algo como uma figura, e
ela menciona técnicas de dramatização, né? Então, tem essa palavra lá, né? Então, quem trabalha com essa coisa de buscar as relações, tudo sabe que não se chamaria de técnicas de dramatização, mas assim, você tem a capacidade de visualizar, e isso já amplia muito a visão sobre o todo. Então, acho que isso foi uma coisa que a gente falou. E a outra foi a história das ferramentas de cultura. Então, acho que a Meire estava falando do interno, do externo. Então, assim, a ferramenta de cultura como uma possibilidade de ampliação da visão externa, do contexto em que ela vive. Então, quando a gente fala desse coaching sistêmico, é como é que eu observo essas relações, que pode vir por uma técnica, como a mencionou, de dramatização, e como eu entendo o contexto em que tudo isso está inserido. Então, a partir daí, como é que ela conseguiu desenvolver e encontrar os seus próprios caminhos de desenvolvimento e de evolução dentro do processo de coaching. Então, acho que assim, a gente mencionou pontualmente essas duas também coisas que apareceram lá no texto. Legal, muito bom. Acho que tem mais um grupo só, né? Sim. Eu vou falar do grupo. Eu não lembro o nome de todas as pessoas. Eu não tô aparecendo, só aparece minha voz aí, porque ainda é cedo aqui, eu tô na Austrália, desculpa, gente. Tudo bem. E eu vou fazer um comentário assim. Quando a gente chegou à conclusão, porque na parte do alinhamento sistêmico, todos fazemos parte de um grupo, né? Cada um pertence ao grupo, pertence ao seu grupo familiar, ao seu grupo de trabalho e tudo. Então, quando ela convida uma pessoa de fora, né, de outra área, para fazer parte daquele trabalho, e essa pessoa, ela cria uma nova conexão, essa pessoa se sente mais pertencente, né? Se sente pertencente à empresa, e isso cria uma sinergia maior. Então, fazer essas conexões, olhar para os próximos, sempre estando no seu lugar também, né? Sem precisar sair do seu lugar para fazer as coisas dos outros. Você evita o estresse e você traz as pessoas, motiva as pessoas a também executarem. Então, na sua posição, porque muitas vezes nas empresas a gente, como na vida real, você quer sair do seu lugar para resolver o assunto do outro. E não é o nosso papel. Eu tenho o meu papel, você tem o seu papel. Se eu saio do meu papel para resolver o seu, eu acabo, eu tô fora, eu tô desalinhada. Eu desalinhei total e isso vai gerar uma consequência no futuro. Mais ou menos isso. Que aí você deixa o seu papel sem ninguém naquele papel, né? Porque você sai do seu lugar, então quem está no seu lugar? Ninguém, está vazio. Então, quando você vai resolver a vida do outro, né? E esse é um desafio no coach, de você não tentar resolver a vida do seu cliente. Ele tem que fazer isso. Então, porque se eu saio do meu papel de coach, quem faz o meu papel? Ninguém. Então, cada um, por isso que a gente fala no alinhamento sistêmico, que é cada um no seu quadrado. Se eu saio do meu quadrado, ninguém está lá cuidando. Assim como se eu saio do meu papel de irmã para ser minha mãe, de filha para ser mãe, quem que vai ser a filha? Se eu sair do papel de mãe para ser filha, então na empresa é a mesma coisa, porque é um ser humano que tem uma vida pessoal e que está indo para dentro de uma organização. Né? Na organização, você tem lá o diretor, você tem, né, as equipes. Então, a gente tem que cada um fazer o seu trabalho e procurar integrar as outras pessoas para que elas se sintam pertencentes. Por isso da importância da gente sempre valorizar todas as pessoas, independente da posição dela, independente do grau de instrução, independente, porque a pessoa que está lá
que está limpando, ela é tão importante quanto a pessoa que está tomando as decisões da empresa. Então, se a gente não olhar para isso, é, os conflitos só aumentam, né? Porque os conflitos eles se baseiam quando a pessoa não se sente pertencente, aí cria sentimentos dentro dela que vão gerar a discórdia no ambiente. Hum. É mais ou menos isso que a gente. Não tem como não trazer Bert Hellinger, né, Márcia? Não tem. Constelações, sabe? Não tem como. Sistêmicas, muito bem. Alguém quer acrescentar algo mais? Muito boas reflexões, né? E são novidades aí, né? Para a gente ampliar a nossa atuação, né? Eu acho. Por isso que esse tema nos chamou tanta atenção, né, Flávia, Simone? Assim, como é que a gente consegue ampliar e olhar mais e impactar mais, né? Positivamente aí. Algum comentário final aí? Complementar? Para a gente ir finalizando e honrando o nosso horário. A única coisa que me ocorreu, talvez valha a pena comentar, não me ocorreu agora, mas eu acho que esses comentários levantaram algumas perguntas que talvez valha a pena a gente fazer quando a gente estiver se preparando para trabalhar com o cliente, que são a quem você serve, né? Quem é servido por você? Se eu fosse conversar com essa pessoa, o que que ela diria do seu desempenho, né? Ou seja, é, chamar a atenção e trazer para dentro do processo esse mundo à volta do cliente, né? Eu acho que isso é importante. Perguntas circulares, a Carla comentou aqui. Muito bem. Flávio, quer pôr então o código do Isso. Mentimeter? A gente queria convidar vocês a uma avaliação rápida do Mentimeter, né? Sobre as suas percepções, o que é que vocês levam daqui hoje. Eu estou colocando no chat o site, né? O menti.com, e o código que vocês precisam usar para acessar a pergunta específica, né? A pergunta é: quais seus aprendizados hoje? Então, vocês entram menti.com, ele vai pedir um código, né? Vocês podem copiar do chat e colar o, o código, e a- são abertas três respostas, mas depois de enviar essas três, se vocês quiserem colocar outras três, ou mais uma, duas, o que for, e depois a gente compartilha com todos, né, o resultado. Eu acho que tem limite de palavras aqui, não dá para escrever um parágrafo, não. Não, não, quer dizer, a gente sugere gostei, não gostei, ou seja, expandir o ambiente. Eu concordo, não é um, um discurso, digamos, ou um parágrafo. 25 caracteres. Tem algumas pessoas já saindo, mas olha que legal, né? Uhum.
Me sinto fazendo parte, impacto, interconexão, aumento de valor, reflexão, não saber. Que bacana. Muito bom, né? Muito bom. Ai, que lindo isso. Ficou bonito, né? Ficou lindo, Nossa, né? muito lindo. Quero uma cópia. Vamos Sim. mandar. Olha aqui, ó, aprendizado. Tirei uma foto aqui. Obrigada a todos. Importante. Obrigada, gente. Boa noite. Bom, Obrigada a Obrigada. todos. Ah, Obrigada pela presença. Obrigada pela Beijo, Muito boa noite, noite. obrigada, pessoal. Silvia. Obrigada Obrigada. pela Gratidão. presença. Obrigada. Obrigado, boa Muito noite. obrigada, Tchau, gente. gente. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Parabéns pelo Obrigada. trabalho. Obrigada. Foi Obrigado. lindo, Obrigada. gente. Obrigado Tchau, a todos. gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Lá, cara, maravilhoso. Não tiramos a foto última com todo mundo. Ó, Francisco. Ah, A gente tira, a gente pega da gravação. Você parou de gravar? Opa! Que bom que você falou isso. Pum, parei agora.